Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo, eu quero aqui compartilhar uma palavra e também responder aqui um comentário de uma irmã muito importante, muito pertinente e relatar hoje um fato curioso que me aconteceu na rua. Eu fui comprar um objeto e no final aqui eu vou contar essa experiência muito curiosa que eu descobri hoje. Eu quero compartilhar aqui com todas vocês. Mas antes disso eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel. Eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Eu quero aqui compartilhar uma palavra que se encontra em 1 Reis, capítulo de número 17, o verso de número 1 e o 2 que eu quero ler. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui e vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Esse texto, irmãs, ele fala acerca de Elias, que foi um dos profetas, um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Elias, ele não tem maiores informações acerca da origem desse homem de Deus, desse profeta. Só se sabe que ele era o tesbita, ou seja, era da cidade de Tesbe, e um dos moradores de Gileade, povoado, e não tem mais nenhuma informação. A única informação também está em Tiago, que fala que Elias ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando não choveu durante 3 anos e meio. Quando você olha para a vida desse homem, a biografia, a sua trajetória, que está registrada aqui em 1 Reis e também em 2 Reis, também ele entra aí em 2 Reis e depois passa para Eliseu, que foi o seu sucessor. Você começa a entender que ele era um homem que tinha uma envergadura espiritual muito grande. E isso vinha de uma vida de oração, que é o que eu falo aqui muito no canal, sobre a vida de oração. E Elias aqui, cheio da presença de Deus, ele vai se colocar diante da maior autoridade da época, que nesse texto aqui era Acabe, uma autoridade política e também econômica. Era uma autoridade daquela nação, irmãs. Um homem com uma influência, Acabe, o rei. E ele vai se apresentar diante desse homem e vai colocar, tão certo como vive o Senhor. E vai falar: perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses dias, segundo a minha palavra. Irmãs, há peso nas nossas palavras. Há peso. Precisamos medir, analisar e observar muito o que nós estamos falando. Irmã Raquel, Provérbios vai dizer que a vida e a morte, a bênção e a maldição estão no poder da língua. Quem bem utiliza, comerá do seu fruto. Muitas das vezes, algumas coisas não acontecem na nossa vida, precisamos observar o que nós estamos falando, emitindo. Irmã Raquel, E ali, mediante aquele posicionamento do profeta, Deus vai falar. Está escrito aqui, veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui. Deus deu uma direção para o profeta: retira-te daqui. Tem horas, irmãs, que é para ficar, para permanecer, mas também tem hora que é para sair. Sair de cena. Sair, sair pela tangente. Sair. Há um tempo determinado para todas as coisas.
Na época da pandemia, aquele tempo ali era o tempo de se afastar de abraçar. Então, precisamos aprender a entender qual é o nosso tempo. O sábio vai dizer: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. Então, saber entender os nossos dias, os tempos e as estações nos ajuda muito, irmãs. E nesse dia de hoje, Deus está falando: retira-te, vai para o lado oriente e esconde-te. Tem tempo de aparecer, mas também tem tempo de se esconder. Irmã Raquel, é tempo de se esconder, irmãs. Onde muitos pensam que você está no anonimato, está escondido, é Deus te protegendo. Deus nos protege e protege, irmãs. Deus protege. Aquele momento que às vezes nós achamos que é ruim, na verdade é bom. E lá na frente nós iremos entender. E ele fala, ó, e esconde-te junto à torrente de Querite, ou seja, o ribeiro de Querite. Ribeiro é uma pequena corrente de água que ela seca, né, no verão e no inverno ela é abundante. E alguns ribeiros são citados na Bíblia. Tem um ribeiro que eu gosto também muito na Bíblia, é o ribeiro de Bessor. Vai ter um dia que eu vou falar aqui sobre ribeiro de Bessor. E ribeiro, ele nasce em lugares elevados. Ribeiro não nasce embaixo. Ribeiro nasce em lugares elevados, lugares altos. E desce um relevo erodindo e cortando solos pouco profundos associados com a presença de rocha em seu substrato. Deus mandou o profeta para o lugar certo, assim como Deus tem me enviado e te enviado para o lugar certo. Você está no lugar certo. Muito ruim, irmãs, nós estarmos em um lugar onde Deus já não nos quer mais naquele lugar. É muito ruim. Você não tem mais conexão, você já não sente mais prazer, você não sente mais vontade de ir. Irmãs, é horrível. Você já não tem mais conectividade com nada no que diz respeito àquele lugar. O melhor lugar para nós estarmos é no centro da vontade de Deus e onde Ele nos colocou. Deus mandou o profeta no meio de uma sequidão, de um deserto, para um ribeiro. Deus já providenciou um ribeiro para a minha vida e para a tua vida. Você não vai morrer de sede, porque Ele é o água viva. E aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. O eu sou a água viva. Todos aqueles que têm sede, venham a mim e bebam. Você não vai morrer de sede, porque tem um ribeiro de Querite aí. E eu amo essa história de ribeiro, irmãs. Que coisa linda, ribeiro. Sabe, aquela mina de água, aquele ribeiro mesmo que vai. Né? E esses lugares de campo, sítio, chácara, fazenda. Melhor coisa, irmãs, é você comprar um terreno, construir uma casa do lado de um ribeiro. Oh, glória! Vai lavar roupa, pega do ribeiro. Isto é, se você não fizer ali uma canalização, né? E puxar através dos canos. Mas coisa linda tá ali do lado do ribeiro. Você vai lavar uma roupa, vai lá no ribeiro. Vai lavar uma louça, vai lá no ribeiro. Vai pegar uma água para limpar a casa, vai lá no ribeiro. Esse ribeiro tá bem assim, do lado da casa. Porque ali é nascente. Aí ao longo ele vai crescendo, né? Deus mandou o profeta para o lugar certo. E beberás do ribeiro. E ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Então, aquieta teu coração, que tem água, que tem pão. Deus cuida do profeta e nós somos os profetas e as profetisas desse tempo. E Deus está cuidando de mim e está cuidando de você. Amém? Amém? Então eu quero aqui ler um comentário de uma irmã, da irmã Rosângela,
no vídeo 121, meditação sobre avareza e idolatria. Obrigada, viu, irmã Rosângela? Ela fala assim, nesse vídeo, irmãs, eu falo sobre pouco dinheiro, falo um pouco do assunto dinheiro, falo sobre a idolatria, falo sobre a avareza. E a Rosângela Alves, ela fala aqui, vídeo abençoado, amém, irmão. Irmã Raquel, você poderia falar sobre sua opinião se devemos emprestar cartão de crédito, sobre sua experiência com isso? Irmã Rosângela, obrigada pelo seu comentário. Que bom saber que o vídeo, né, edifica a sua vida. Mas eu quero falar aqui, ela pediu a minha opinião, se devemos emprestar. Não. Irmãs, cartão de crédito é muito íntimo, muito pessoal, irmãs. É como se fosse assim, até mesmo equiparando, né, uma peça íntima. E aliás, irmãs, se as pessoas pedem emprestado é porque nós somos os culpados de ficar propagando que temos cartão de crédito com X limite, irmãs. Nós, eu também me incluo, falamos muito. E às vezes para pessoas que não tem nada a ver, que não... Então, assim, existem certas coisas que é bom manter segredo, até para evitar de complicação, né? E se tem uma coisa, irmãs, eu não me lembro de ter pedido emprestado cartão de crédito para ninguém durante a minha vida. Nem para meu pai, nem para minha mãe, nem para o meu amigo, para minha amiga, nem... Eu acho isso tão pessoal, irmãs, tão íntimo, cartão de crédito. Eu não sei, as pessoas pedem assim, mas vamos lá, ela pediu para eu contar uma experiência. Eu tenho uma experiência muito forte com isso, negócio de cartão de crédito. Eu me lembro que eu contraí uma dívida e Provérbios fala para você não ser fiador de ninguém, não emprestar o teu nome para ninguém. Provérbios fala muito sobre isso. É o livro de Provérbios, né? E eu me lembro que bem no início da minha caminhada cristã, né, quando eu tomei a decisão a Cristo, era uma igrejinha pequenininha de portinha. Era, irmã, que eu era uma igreja pequenininha, bem simplesinha, né? Os líderes lá eram líderes, mas serviu muito de experiência. Era assim, líderes muito humilde, né? Muito simples e muito humilde, irmãs. Então eu me lembro que nesse lugar, eu até sou grata a esse lugar, a essas pessoas na época, né, que me ajudaram, e foi assim, um momento da minha vida muito marcante a nível espiritual, porque nesse lugar Deus falou do ministério da palavra, foi nesse lugar que eu mergulhei na oração, foi nesse lugar que eu comecei a fazer jejum, foi nesse lugar que eu obtive as primeiras oportunidades para ministrar e pregar. Então, assim, eu sou muito grata esse momento, né, da minha vida. Porém, falando de cartão de crédito e dívida, o que aconteceu? E serviu porque eu era muito imatura, muito nova, né, na fé. Eu não tinha hoje essa visão que eu tenho hoje, mas serviu muito de experiência, né? Eu me lembro que lá nessa igreja, por ser uma igreja muito simples, uma igreja de portinha, os líderes lá, né, estavam assim começando e tinha pouquinhos membros, enchia em cultos de consagração e era uma igreja que dava muito vazão aos dons espirituais, né? Sobretudo de profecia, de visão, de revelação. E ali, amada igreja, o que aconteceu? Ao longo, né, dos cultos, porque eu não faltava os cultos, nem eu e uma amiga que havia me levado, esse pastor, ele assim, né, ele perguntou se eu poderia tirar um microfone, né, e ali eu
tirei o microfone, ele pagou as parcelas, né? Acho que eram 3 parcelas, 3 meses. Eu sei que esse ministério não durou muito não, irmãs, acho que ficou uns 9 meses, né? E ali foram, eu me lembro, foram 3 parcelas, ele pagou, né? Pagou direitinho, pagou, né? Nas datas e ali passou mais um tempo. Ele pediu o cartão novamente emprestado para uma outra coisa, era uma compra muito grande. E eu ali nova, confiando, né? Hoje eu já tenho outro tipo de postura, viu? E eu não aprovo esse comportamento que eu tive no passado, justamente por conta dessa experiência, e eu contraí uma dívida por causa disso. E ali eu emprestei, foi um valor alto, acho que naquela época, irmã, acho que deu uns quase R$ 2.000. Irmã Raquel, quase R$ 2.000. E ali eu fiz essa compra e foi pago a primeira parcela e depois eles não tiveram como honrar esse compromisso. E ali eu me lembro até que na época essa pessoa, né, missionária, passou os tempos, ela veio na minha casa, pediu perdão e a igreja fechou, irmãs, as pessoas foram embora, por vários outros motivos que eu creio que isso não acontecia só comigo. Mas eu estou falando aqui porque a irmã perguntou se eu teria. Eu já contei essa experiência aqui no canal. Ela vai de cartão de crédito sobre sua experiência com isso. A minha experiência é essa. Eu já comentei, irmãs, isso aqui no canal. Eu já comentei essa experiência. E ali, irmãs, eu sei assim que esvaziou. Deus permitiu com que fechasse. E fechou e eu fiquei com aquela dívida, não tive como pagar, como honrar. E meu nome ficou mesmo restrito. E depois, anos depois, isso eu já contei também aqui, eu consegui quitar essa dívida. E já encontrei com essas pessoas mais algumas vezes, mas enfim, ficou no esquecimento. Ficou no esquecimento porque eu consegui pagar, quitar e não fiquei com mágoa nem com rancor. Depois encontrei com essas pessoas, conversei com essas pessoas acho que umas 2 vezes. E, enfim, a experiência, qual a lição que eu tiro? Não fazer mais isso, né? Não emprestar o seu nome. Hoje, o que eu faço por exemplo, isso com tudo, eu tendo o valor, alguém precisando, eu tendo o valor e eu não vou precisar daquele valor, eu sou mais de pegar e abençoar a pessoa, né? Ou de dar para a pessoa, porque eu sei que Deus, Ele vai suprir, mas eu não estou contando com aquele valor, sou mais de pegar e abençoar, porque é para a obra de Deus, enfim. Mas assim, emprestar nome, cartão de crédito, não, e nem incentivo você fazer isso, né? Nem incentivo. Não incentivo, não recomendo, e não é bom nem que você fique falando que você tem cartão. Não é bom, por isso às vezes tem pessoas até que mentem, fala que não tem. Tem isso, irmã Raquel, tem pessoas até que mentem. O que não é o meu caso, mas assim, no meu caso, eu não falo nada. E eu tendo valor, eu abençoo a pessoa, mas assim, eu não fico contando com aquilo, eu sei que não vai fazer falta. Então, eu não recomendo, irmã, isso é pessoal, é íntimo, cartão de crédito, irmãs, é da pessoa e ponto final, né? Da pessoa e ponto final. Então, o que eu tinha para compartilhar era isso, né? E um fato hoje, irmãs, me chamou muita atenção e eu quero aqui compartilhar com a amada igreja. Sabe que hoje à tarde eu tive um compromisso, né? Compromisso da obra. E hoje à tarde eu saí, já estava no centro, né? Para comprar batom. Irmã Raquel, você usa batom? Uso.
e o meu tá acabando. Eu queria comprar um batom, eu não sei se alguém vai me criticar aqui, né? Eu não sei. Mas eu respeito todos, né, da sã doutrina, enfim, né? E eu uso batom. E eu tava procurando um batom, tô falando aqui, eu queria um batom que fixa, para não ter que ficar retocando, mas é aquela coisa leve, bem discreta, não aquele vermelhão, aquela coisa mais que fixa. Aí, irmãs, eu entrei numa loja, né, que tem aqui, e eu não sei se você usa batom. Se você usa batom, coloca aqui embaixo nos comentários. Irmã Raquel usa, irmã Raquel eu não uso. Ah, irmã Raquel, eu sou dessa doutrina, eu não uso nada disso. Coloca aqui que eu quero te conhecer. Aí, mas eu sei que eu uso, eu queria um que era 24 horas, que assim, que fixa. Aí eu entrei numa loja, chegou lá na tal loja, né, e tem um que é bem conhecido até que eu uso, né, um que é da cor verde. E ele já é bem antigo, mas ele tá saindo e eu queria um que ficasse, né, durante várias horas. Aí eu entrei na tal loja, né, e vi esse que comumente eu uso, e a moça falou assim: "Ah, ó, tem um outro batom aqui que é da Wandinha". Aí eu, Wandinha? E tô assim, no meu pensamento: Senhor, quem é a Wandinha que essa moça tá falando? Você ficou assim, Marca? Eu fiquei. Aí ela, tem um que fixa também, senhora, só que é da Wandinha. Aí eu pensei, é da Wandinha? E eu tô assim, no meu pensamento: Senhor, quem é Wandinha? Que eu não sei quem é Wandinha. Aí eu falei, esse eu não conheço, Wandinha. Ela, Wandinha e tal. Aí eu falei, tem aí? Tem. E o batom tinha recém chegado na loja, eles não tinham nem colocado o preço. O batom tava lá pra dentro, lá no meio das caixas lá. Aí eu falei, pega lá pra eu ver esse batom. Ele fixa, fixa, senhora, fixa, fixa bem mesmo. E não sai não. Aí, irmãs, eu sei que... Eu falei, pega lá esse batom. Quando ela pegou o batom, eu olhei, era um batom assim de cor escura. E umas letras, tipo letras de vampiro. A simbologia da letra, irmãs, por isso precisamos estar ligadas. Eu olhei assim, aí escrito Wandinha, aí eu olhei na hora, irmãs. Eu falei, Jesus, isso aqui tá estranho. Aí eu olhei, aí a moça ali em pé, né, acho que querendo que eu decidisse fazer a compra, né. Aí eu falei, é da Wandinha? Ela, da Wandinha, a senhora não conhece a Wandinha, não? Aí, irmãs, eu não conhecia, porque vocês sabem que aqui eu não tenho televisão. E eu ali, né? Aí eu falei, tá, Wandinha. A senhora não conhece não, Wandinha? Eu falei, aí eu fui sincera, falei, não, menino, não conheço. Não, a Wandinha ela é da família Addams, que tá passando, acho que na Netflix, nas séries. Ela começou a falar lá. Aí, irmãs, quando ela falou da família Addams, aí eu, é isso aí mesmo que eu não tenho que levar para dentro da minha casa. Aí eu falei, é da família Addams? Me soou estranho, eu não lembrava direito, mas me soou estranho. Primeiro pelas letras, que eu já olhei a letra e vi que o formato da letra, era um formato já estranho da letra, escrito Wandinha. E quando ela entrou em detalhes e falou da família Addams, eu falei, Jesus, eu não vou levar isso para minha casa não. E ele, eu sei que eu olhei, devolvi para a menina da loja e saí da loja e vim embora para minha casa, não comprei. E chegou aqui em casa, irmãs, eu fui pesquisar essa tal dessa Wandinha do batom lá. Irmãs, ela é filha lá da família Addams, e essa família Addams, ela enaltece a morte. Existe algo de ocultismo
E irmãs, e parece que nessa Netflix, né, essa série tá assim muito assistida. Irmãs, eu não creio que pessoas cristãs assistem esses tipos de série, irmãs. Essa família ela enaltece a morte, glorifica a morte, é um modelo de família totalmente contra o padrão da família tradicional, é uma mistura de ocultismo com bruxaria, com vangloriação da morte, com coisas horripilantes. Resumindo tudo, coisas malignas, irmãs. Só que isso mesclado com humor, com satirização, com coisas engraçadas, né? E ali, ó, bem sorrateiramente propaga isso tudo aí, ó, para dentro dos lares, para as crianças, para os adolescentes. E ali automaticamente também eu me lembrei desse Harry Potter. Você vê também, né, o ocultismo, ele fazia práticas ocultistas, bruxaria, as coisas lá, né, um enredo, irmãs, de feitiçaria, de ocultismo, bruxaria, feitiçaria. Irmãs, isso numa escola. Outro ocultismo também, irmãs. Lógico que no enredo escolar coloca um rapaz bonito, um menino, né? Uma criança bonita, assim com uma roupagem para dar um disfarce, irmãs. Brechas e ilegalidades. Irmãs, imagina a brecha que eu ia dar comprando um batom desse para cá e ficar passando coisas. Imagina isso. Imagina isso, irmãs. Eu não vou ser hipócrita aqui e falar, não, irmãs, eu não uso batom porque não sei o que. Não, irmãs, eu uso sim. E como eu uso um que fixa, que ultimamente já não tá mais fixando, aí eu fui procurar um outro. Aqui na minha cidade, sem precisar comprar na internet. Irmãs, eu fiquei assim, ó, estarrecida com esse negócio de Wandinha. E essa família Adams, uma família de fantasma. Ai, mas Raquel, você não assistiu? Não assisti, nem quero assistir, porque eu não quero abrir um portal aqui nesse celular, porque se eu tivesse que assistir alguma coisa, teria que ser nesse celular, mas eu não quero abrir um portal, porque só de você assistir, você tá abrindo uma legalidade, uma brecha, tá dando uma abertura para que o mal entre dentro do teu olho. E vá para a tua mente, para o teu coração, vá para o teu espírito, vá para a tua alma. Ai, irmãs, essas crianças, tudo com ansiedade, criança com depressão. Gente, por causa de que isso aí? Brechas e ilegalidades que muitas das vezes nós, pais, não vigiamos, não olhamos. Mães, em nome de Jesus, eu precisava vir aqui falar isso. Parece que tem uma censura, pelo que eu assisti, de reportagem, né? Eu não assisti a série, não, irmãs. Mas, segundo as minhas pesquisas, tem uma censura lá de 12 anos. Mas, pelo visto, ninguém nem tem respeitado. Crianças doentes, crianças dentro do quarto, crianças que choram, crianças com depressão, crianças com ansiedade. O que é isso, irmãs? São essas brechas, essas legalidades. Aí, né, eu não vou me espantar de alguém chegar aqui e falar, irmã Raquel, isso não tem nada a ver, não tem a ver sim, amada igreja. Jesus já falou de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, em nome de Jesus, ocultismo. Imagine, irmãs, a brecha que eu ia dar comprando, gastando, comprando Imagina a brecha, irmãs. E não fica forte não, fica clarinho. A menina me mostrou o dorso da mão dela. Ah, eu passei desde de manhã, senhora aqui. Tá aqui até agora, já lavei, já fiz, sei que na loja. Olha aqui, ela tá até agora e fica assim, parece que fica horas, porque ele fixa mesmo. Irmãs,
Em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude. Ali eu não comprei nada, dei as costas e vim embora. Eu fui pesquisar, porque não me soou mal. Você que é pai, mãe, olha e dá uma observada o que seu filho anda vendo aí na internet, vendo aí na televisão. Amém? Era isso que eu queria compartilhar com a amada igreja. Amém? Paz, Deus abençoe. Coloca aqui embaixo se você concorda ou discorda. Paz.